E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é a segunda parte de um vídeo que fala sobre a nova Champions League, a proposta de nova Champions League que entraria em disputa a partir de 2024. Se você não viu a primeira parte, vai aqui na descrição, tem o link do primeiro vídeo que explica mais ou menos como seria o torneio, né? Então é importante, aquele vídeo é um pouco mais longo, tá? Mas fala muito do impacto dele na Europa, por que esse torneio está sendo daquele jeito, porque eu mesmo não faz parte do que eu normalmente defendo, mas eu acabei gostando dele, mas é porque também é uma visão um pouco realista aí perto do que eu imagino que vai acontecer com o cenário do futebol, tá? Mas assim, se você puder ver aquele vídeo inteiro antes de ver, esse é melhor. Agora, se não vê, ou você já sabe do que se trata a Liga Europeia, a Superliga Europeia, tudo, pode ver esse aqui. Não tem problema não, tá? Ou ver esse aqui, depois ver aquele ali pra tirar alguma coisa que você não entenda que eu fale aqui, tá? Mas aquele vídeo é continuação daquele, esse vídeo é continuação daquele. Aquele eu coloquei algumas horas no ar, esse aqui eu vou colocar um pouco, tô colocando um pouco depois. Agora a questão é a seguinte: Superliga Europeia, Super Champions League, né? A Superliga Europeia é praticamente inevitável, então o jeito da UEFA manter isso sob o controle dela é criar uma Super Champions League para que todos os grandes clubes tenham muito dinheiro, passe muito jogo na TV, vire uma Superliga do futebol mundial, para virar a liga esportiva mais rica do mundo, ultrapassando a Major League Baseball, ultrapassando a National Football League e bababá, né? Ok. Sim, a gente está falando de negócio. Estamos falando de negócio. Vocês que gostam de ficar discutindo economia, liberdade de mercado, estou falando de liberdade de mercado. Estou defendendo ela, tá? É negócio, é disputa de dinheiro, são grandes empresas se unindo para formar uma competição ali, né? Tratando os clubes como empresa, criando uma super empresa que seria essa Super Champions League, uma super empresa de entretenimento, de diversão. Ok, a Europa está se mobilizando para criar isso. O que a gente vai fazer? O que a gente aqui no nosso cantinho do lado de cada Oceano Atlântico vai fazer? O que aqui nas Américas a gente vai fazer? E eu já estou dando uma dica do que eu acho ao falar as Américas, né? O que a gente vai fazer aqui? Se a gente continuar aqui nas Américas, na América do Sul, fazendo as coisas do jeito que elas são feitas, a gente vai virar uma terceira, assim, se a gente já não é uma terceira divisão, a gente vai virar uma quinta divisão, porque a diferença de dinheiro vai ser gigantesca, mas vai ser muito grande, e não é só isso. Ninguém mais vai ligar pro futebol daqui, tá? Assim, no mundo, o impacto mundial vai ser muito pequeno. Só entre a gente vai gostar das nossas ligas nacionais, porque no final das contas a gente gosta dos nossos times. As pessoas na Argentina vão continuar gostando, sei lá, do Estudiantes, do Boca Juniors, do River Plate. No Chile vão continuar gostando do Colo-Colo, essas coisas. Mas assim, aqui no Brasil a gente vai continuar gostando do Flamengo, do Grêmio, do Corinthians, do Inter, do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras. Mas o impacto disso vai ser pequeno, vai ser quase como torcer para times de interior, digamos, e eu adoro times de interior, tenho muita simpatia por eles. Vocês sabem, eu tô vendo uma bandeira de um deles aqui, ó, aqui no cantinho. Mas assim, o que eu tô querendo dizer, vou até aumentar aqui, ó, a bandeira de São Bento, coitadinho do São Bento. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, o mundo inteiro vai estar de olho nessa Superliga da Europa. E a gente pode continuar do jeito que a gente tá, aceitando o nosso papelzinho aí de... pegando outros setores da economia, aquelas lá serão as multinacionais que todo mundo vai comprar o produto que eles fazem, tudo, e a gente vai ser uma empresinha artesanal que tem um impacto legal na comunidade local, assim, na nossa cidade, na nossa região, as pessoas gostam, tudo muito legal, parabéns, tudo, mas a gente não vai ter nem direito a ambicionar algo maior, porque vai ser impossível, porque por questões geográficas a gente não pode. No final das contas, se você faz um refrigerante numa fabriquinha, numa cidadezinha pequena de interior, você pode de repente crescer, começar a vender refrigerante, você chega na capital, todo mundo gosta do seu refrigerante, e você pode até acabar virando global vendendo refrigerante. É muito difícil, vai demorar muitas décadas, mas você até consegue, porque no final das contas você pode abrir fábrica de todo lugar. Futebol não. Futebol tem um fator regional que é importante, até por causa das questões de viagem dos times, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Eu só vejo um jeito
de o Brasil entrar num contexto em que consiga ter uma relevância, um potencial econômico ali, que crie alguma relevância que possa ao menos servir de competição a isso na Europa. Não um concorrente do mesmo nível, mas ali criar um cenário forte, o suficiente para gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar competitividade, gerar um bom futebol, para ser um competidor interessante nesse mercado de futebol. E qual seria? Seria juntar as Américas. É o único jeito. É o único jeito. Assim, já vieram com esses papos recentemente. Eu já prometi várias vezes fazer vídeo aqui para o público, porque eu defendo muito essa ideia de juntar as Américas virarem uma só no futebol. Como isso? Faz uma Super Libertadores. Uma Super Libertadores. Não precisa ser exatamente no modelo aqui da Super Champions League, mas Super Libertadores incluindo o time do Canadá, dos Estados Unidos e do México e da América Central. Né? E ele fala, mas assim, mas a Libertadores eu gosto tanto, eu também adoro a Libertadores. Mas assim, o mundo tá mudando, a gente pode escolher entre a gente ficar do jeito que gosta e morrer, ou de repente tentar adaptar o máximo possível para manter o que a gente gosta de uma forma que seja mais viável, né? E eu criar uma Super Libertadores, eu gosto do nome Libertadores, tá? Mas criar uma Super Libertadores com o time das Américas Central e do Norte é inevitável. A América Central entra por tabela, tá? Eu tô falando da América do Norte. E por quê? Porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, é a maior economia do mundo. A liga mais rica de esportes mais rica do mundo é a NFL, uma liga bem nacional, né? O impacto da NFL no resto do mundo até existe, mas é muito menor. Ela é o que ela é por causa do mercado americano, é um mercado internamente tão forte que faz com que uma liga de um esporte que só é realmente popular em um país seja a liga mais rica do mundo. E a segunda liga mais rica do mundo é a Major League Baseball, que é uma liga também de um esporte que até tem popularidade em algumas outras regiões, mas assim, nem compara. E ela é mais rica que a Premier League, né? Então os Estados Unidos têm um mercado muito forte e um mercado em que o futebol está crescendo muito e eles estão precisando. E os Estados Unidos, eles têm dinheiro, eles têm muito dinheiro e muita vontade de crescer, mas eles não têm a legitimidade e relevância técnica. E isso quem tem? Nós aqui na América do Sul. Nós não temos dinheiro, mas nós temos relevância técnica. Nós temos grandes jogadores, nós temos história. Nós temos grandes estádios, nós temos grandes clássicos, grandes símbolos, que é uma coisa que o americano quer muito no futebol dele, porque no esporte americano tem super jogos, super tradição, tem Lakers vs Celtics, vários duelos ao longo de décadas, tem super clássicos da NFL, tem o super time do San Francisco 49ers, do Pittsburgh Steelers, e blá, 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 tem muita história. Tem o super time dos Yankees, que virou uma das marcas mais conhecidas do mundo por causa do boné, e blá, blá, blá. Os americanos adoram história e eles cultuam muito isso. E no futebol eles não têm. A gente pode ajudar a fazer com que o contexto esportivo deles, o contexto futebolístico deles ganhe um pouco disso. Como? Com as nossas histórias. Né? Não que a gente vai vender as histórias para eles, mas as nossas histórias fazendo parte das histórias deles, como? Numa competição em que os dois se cruzem. Né? Então, de repente, o Portland Timbers aqui vai jogar um jogo contra o Flamengo. Os americanos talvez nem saibam direito quem é o Flamengo. Mas, é o time do Maracanã. É o time que joga no estádio, no maior templo do futebol mundial. É o time de maior torcida do mundo. É o time do sei lá o quê. Você cria todas as histórias ali. Né? E isso dá uma legitimidade para aquela competição que o americano vai saber reconhecer aquilo. E vai dar um valor financeiro para aquilo. E um valor técnico. E se uma Super Libertadores... Imagina quanto custaria... Quantas TVs americanas não pagariam de direitos de transmissão de torneio desse? E esse dinheiro seria distribuído entre os clubes. Então, se o Campeonato Brasileiro está numa situação que de repente não consegue mais arrancar dinheiro da Globo, do Esporte Interativo, de sei lá mais quem, uma Super Libertadores dessa eventualmente consegue. Porque, na verdade, o dinheiro que sai dos Estados Unidos começaria a chegar aqui, o dinheiro que sai da TV mexicana começa a chegar aqui. Né? Porque hoje, aqui no Brasil, no final das contas, a distribuição de dinheiro da Libertadores, certamente o dinheiro que as TVs brasileiras e argentinas pagam, ajudam, na verdade, a pagar os times peruanos, equatorianos, bolivianos. Por quê? Porque as televisões desses países têm menos condição de pagar pelos direitos de transmissão. E na hora de distribuir os valores, o Brasil que estabelece o teto. Se os Estados Unidos estabelecerem o teto dos direitos, olha como isso pode crescer. O México também. O México é uma economia muito forte, muito grande, é menor que a do Brasil, mas assim,
tá pau a pau, um mercado muito forte, com times ricos, que daria relevância técnica. E daí, assim, mas tá botando um monte de time. Não, daí você faz na Libertadores, você faz como você faz na Europa. Você faz um monte de fase preliminar em que você mata os times de países menores, e daí 2, 3 vagas ali para América Central, e entre os países mais fracos da América do Sul também dá mais 2, 3 vagas ali, e para juntar ali, montar um campeonato de 32 times ali, em que você acaba tendo um campeão de vários países, mas entre os segundos, terceiros, quartos colocados, só os que passarem de um filtro. E você ainda pode, de repente, montar os grupos, pelo menos numa fase inicial, de forma que, assim, pelo menos na primeira fase, seja mais ou menos regional. Então, para evitar certas viagens. Mas mesmo assim, eu também não acho que é grande problema não, viu? Porque os times da América do Sul viajavam até Tijuana para jogar contra os times do México. Jogar na cidade do México. Então, viajar um pouquinho mais. E por que eu falo que não é? Fala, mas é muito longe. É longe, mas assim, a distância não tem que ser medida em quilômetros. As distâncias têm que ser medidas em tempo de viagem. Tá? Por que eu falo isso? Eu trabalhei na agência Placar. Né? É uma agência de notícias da revista Placar, não existe mais a agência. Isso foi na década passada, foi 2005. Eu cobria 2005 ou 2006. Eu cobri o Palmeiras. Tá? Eu era setorista de Palmeiras. E o Palmeiras foi jogar a pré-Libertadores contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Só que para chegar em São Cristóbal, que é a cidade do Deportivo Táchira, o Palmeiras demorou 20 horas. O Palmeiras teve que pegar 2 voos e mais um ônibus para chegar lá. E esse tipo de viagem não é tão incomum na América do Sul, porque não há muitos voos diretos. Então, muitos voos da Libertadores, muitas viagens da Libertadores são viagens de 20 horas. E muitas vezes envolvendo um ônibus, um avião mais um ônibus, ou 2 aviões e um ônibus, sabe? Em estradas que às vezes são acidentadas. E eu não estou nem falando de estrada de má conservação, mas às vezes nos Andes, estradas em região montanhosa é muito zigue-zague. Não tem como fazer estrada de outra forma em região muito montanhosa. E são estradas bem ruins. O Flamengo teve um jogo famoso contra o Real Potosí, em Potosí, que os jogadores quase desmaiaram, o Renato Augusto passou mal, o Bruno, o goleiro, que agora está preso, chegou a cair no chão sem ar, né? Foi um jogo muito duro do Flamengo. O torcedor do Flamengo principalmente vai lembrar muito desse jogo. Uma coisa que pegou muito nesse jogo foi a dificuldade do acesso, e isso fez com que o Flamengo não conseguisse se preparar adequadamente contra a altitude, e os efeitos que ela fez no Flamengo naquele dia foram maiores do que poderiam ou deveriam, porque o Flamengo não teve condições de acesso tão boas, de viagem, então não pôde fazer aquela coisa de chegar em cima da hora do jogo, essas coisas, não deu pra fazer. Isso atrapalha muito. Então as viagens da Libertadores já são muito ruins. E viajar para qualquer cidade da Major League Soccer é muito mais fácil, né? Porque quase toda grande cidade das Américas tem um voo direto para alguma grande cidade americana, para Dallas, para Miami, para Nova York, para Los Angeles, para Houston, para Chicago, todas têm. E dessas cidades você consegue pegar um voo direto para qualquer outra cidade da Major League Soccer. Você quer ir para Salt Lake City, que tem um Real Salt Lake lá. De repente vai lá, sai um Flamengo Real Salt Lake. Pega um voo Rio de Janeiro, alguma cidade americana, Rio de Janeiro Atlanta, Rio de Janeiro Dallas, e de lá pega um voo para Salt Lake City. Pronto. Tem. Você chega. Né? Talvez um time de uma cidade brasileira que não tenha voo direto para os Estados Unidos, talvez tenha que vir até São Paulo, ou talvez tenha que ir até o Rio de Janeiro, ou talvez tenha até Brasília, sei lá, alguma coisa assim para fazer, mas você chega, e só com avião, em aviões confortáveis, porque tem acesso lá, tem estrutura, você chega lá, entendeu? Na América do Sul é muito difícil chegar. E para os americanos, então assim, dá para jogar, entendeu? Os times brasileiros têm que jogar em Tijuana. Tijuana é mais longe, é muito mais longe que Miami. Tijuana é muito mais longe. E Tijuana é fronteira com os Estados Unidos, fronteira com San Diego. E os times, o Corinthians, o Palmeiras e o Atlético Mineiro foram jogar em Tijuana. O Santos Laguna e River Plate foram se enfrentar no mata-mata. Santos Laguna é de Torreón, uma cidade no norte do México. O Tigres jogou com o Inter, o Inter lá de Porto Alegre, lá embaixo no mapa, contra o Tigres, que é de Monterrey, que é também um time lá no norte do México, perto do Texas. Eles se enfrentaram numa semifinal de Libertadores, e depois o Tigres, na final, passou o Tigres foi pegar o River Plate, que é de Buenos Aires, mais ao sul ainda, e fez o jogo. Tudo bem, é cansativo, é desgastante, mas dá. E para os Estados Unidos não é um pouco a mais, mas dá. Tá? Até porque viajar para os Estados Unidos, dependendo da cidade no México que você tem que ir para os Estados Unidos, vai ser mais rápido. Então dá. E para os americanos também, ficar jogando a Conca Champions, pegando time da Guiana, time de Trinidad e Tobago, time da Martinica, não é legal também.
relevância técnica zero, às vezes é melhor você ter uma competição muito mais empolgante para jogar. E ainda assim você pode, na primeira fase, na fase de grupos, regionalizar um pouco. Então você faz um grupo só da América do Sul e um grupo só da América do Norte com o norte da América do Sul. Então você pode até fazer com que Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, você faz pelo mapa ali, você sorteia ali grupos meio regionais que depois se cruzem na partir das oitavas de final, qualquer coisa assim. Né? Você faz mais assim, botar as Américas como um contexto só, porque economicamente a América do Sul não tem mais como combater a Europa, mas em conjunto com a América do Norte tem, e a América do Norte precisa da América do Sul no futebol, porque a gente não tem dinheiro, mas a gente tem quantidade de times, a gente tem quantidade de jogadores, a gente tem tradição, a gente tem história, que acrescentam a eles, até porque ficar jogando esses joguinhos de Estados Unidos contra México, eles têm uma baita rivalidade no futebol, uma das maiores rivalidades do futebol mundial é entre americanos e mexicanos, rivalidade entre países, um dos maiores jogos de países, de mais rivalidade de seleções é Estados Unidos contra México, de verdade, uma rivalidade pesada, mas tem uma hora que não dá, né, pra ficar só nisso. O Canadá, até acho que o Canadá vai melhorar, vai estar criando a sua liga, ainda vou falar disso aqui um dia, está criando a sua liga, mas vai ser uma liga que vai ter um papel de segunda divisão da Major League Soccer, um outro braço de segunda divisão da Major League Soccer. O Canadá talvez melhore um pouco, mas os outros países, por mais que eles se esforcem e formem bons times dentro do tamanho do que podem, não dá para exigir que Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Jamaica, cresçam muito no futebol, porque assim, eles não têm nem condição, eles não têm tamanho, não têm população, não têm economia grande o suficiente para chegar e se transformar numa força que ajude a empurrar os Estados Unidos e o México para cima. E os Estados Unidos e o México são dois países gigantescos que gastam muito dinheiro no futebol, tem muitos praticantes de futebol e que já deveriam estar com muito mais força no cenário internacional, já deveriam estar disputando quarta de final de Copa do Mundo com mais frequência, revelando craques, e eles não conseguem. Às vezes, botar mais a gente aqui da América do Sul nesse contexto seria melhor. O Uruguai, daquele tamanhozinho do Uruguai, é um gigante no futebol e consegue revelar craques muito mais do que Estados Unidos e México. E assim, do ponto de vista, pensando só na economia, tamanho de população, tudo não faz o menor sentido. Mas por quê? Porque o Uruguai tem história, o Uruguai tem tradição, isso pesa. E isso a gente tem de sobra aqui na América do Sul. Só que eles têm dinheiro. E como a gente tá tudo no mesmo lado do Atlântico, tudo meio perto, dá pra fazer, tá? Então as Américas precisam se mobilizar. A Conmebol tem que parar de frescura, de ficar querendo inventar modinha, não quer perder poder, sei lá o que se dane. Que se dane. A América do Sul, a Conmebol, aí teve o convite, aí os americanos estavam querendo fazer a Copa América de 2000, uma Copa América S em 2020 ali, com eles ficou muito dinheiro, a Conmebol não quer, porque sei lá o que, porque eu quero ser protagonista. Tá perdendo dinheiro, e daqui a pouco a Europa tá montando a Superliga delas e vai atropelar. A Europa montou a Liga das Nações deles, tá atropelando. Então assim, o time da América do Sul não consegue mais fazer amistoso com o time da Europa, porque as datas de amistosos de seleções, a Europa criou uma competição dela. Em vez das Américas criarem uma, a Conmebol não quis. O que aconteceu? A CONCACAF fez uma dela que, pelo amor de Deus, legal, tudo, mas assim, vai ficar jogando São Vicente e Granadinas contra México, tudo, também não tem muita, para eles também não é legal. Mesmo para São Vicente e Granadinas não é legal. Seria legal ter um contexto em que eles joguem com times do nível parecido com eles, para que eles possam ir crescendo, né? Então, unir as Américas acaba sendo inevitável. Se os dois lados começarem a pensar com um pouquinho mais de lógica ali, porque nesse mundo do negócio, o futebol é o único jeito das Américas criarem um contexto em que consigam competir com a Europa. Não precisa nem competir de igual para igual, mas ser um segundo colocado com força pode ser interessante. Isso vai muito naquele que eu falei naquele vídeo do Mundial de Clubes, porque eu não acho tão ruim o formato que a FIFA propôs, porque eu acho que assim, não é obrigatório que a Europa vá mandar no futebol mundial para sempre, porque de repente a gente aqui nas Américas cria uma solução que a gente não é tão rico quanto eles, mas consegue competir e ter bons jogadores por aqui, e de repente ter times que um ano ou outro atrapalham os caras lá.
tá? Mas é isso então, se vocês gostam da ideia ou não, escreva aqui embaixo aqui nos comentários, ou entre em contato comigo nas redes sociais, é @ubiraleal no Instagram, @ubiraleal no Twitter, tá? Não me xingue, pelo amor de Deus, se vocês discordam de mim, pode me criticar, eu não tô xingando ninguém, então não me xingue de volta, por favor, tá? Eu sou legal. Mas se inscreva no canal, clique no sininho, e diga aí o que vocês acham, se vocês têm esperança ou não, se vocês gostariam de ver isso ou não, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.